Olá, boa tarde a todas, boa tarde vocês, pessoas queridas, tudo bem? Como vão? Como estão passando? Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindas aqui na nossa live dessa tarde. Vamos falar sobre mortes de familiares, um tema muito interessante, muito necessário ser abordado, ser falado sobre isso, morte de familiares. Sejam bem-vindas, bem-vindos, tudo bem com vocês? Um tema muito interessante e muito importante na tarde de hoje, morte de familiares. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Espero que estejam bem. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Uma ótima tarde a todas, a todos que estão aqui, meus seguidores queridos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui organizando tudo para atender vocês, para falar sobre esse tema tão especial e importante nessa tarde, morte de familiares. Olá, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todas. Boa tarde. Então vamos falar sobre morte de familiares. Se olharmos com os olhos da alma, a morte ela não rompe vínculos, ela apenas transforma. Ela transforma o lugar que nós estamos, nós e aqueles que partiram. Pela própria ausência da pessoa, pela falta, pela saudade que ela deixou. Então, eu vou falar hoje de um lugar profundo sobre a morte de familiares. A morte dentro de um sistema familiar, ela não é um fim, ela é um movimento de passagem. Quem morre continua pertencendo ao sistema, continua pertencendo à família. E isso é uma das verdades mais esquecidas e, ao mesmo tempo, uma das verdades mais importantes também. Ninguém que pertence ao sistema pode ser excluído, ninguém, nem mesmo os mortos. Então, é preciso dar um lugar no coração, dar um lugar de honra para todos que pertenceram ao nosso sistema familiar e que já faleceram. Então, quando alguém morre e não é devidamente honrado, algo acontece no campo familiar. Pode surgir o que nós chamamos de emaranhamento. Um descendente, muitas vezes sem saber, de forma inconsciente, ele começa a carregar o destino daquele que partiu. Isso pode se manifestar como, por exemplo, uma tristeza profunda, sem a pessoa ter explicação para isso. Também sensações de não pertencer à vida, de não pertencimento à própria vida, inadequação, padrões de perda, perder, sempre estar perdendo, também doenças,
né? Começar a aparecer doenças, ou até um desejo inconsciente de morrer. Então a pessoa começa a sofrer acidentes, passar por situações, porque ela está com um desejo inconsciente de morrer. Muitas vezes esse desejo, ele tá lá na mente da pessoa, bem guardado, essa vontade de também partir, de também ir embora dessa vida. Então, no fundo, a pessoa está dizendo assim: eu sigo você na morte. Não é que ela quer muitas vezes, porque mesmo as pessoas que se suicidam, elas têm uma dor profunda, elas carregam uma dor profunda. Não é que elas querem morrer, elas querem matar algo que está fazendo com que elas sofram. Então, é a pessoa dizendo isso, o inconsciente da pessoa dizendo isso: eu sigo você que morreu, que partiu. Então, essas dinâmicas, na maioria das vezes, são inconscientes mesmo. Mas isso não é um amor maduro, isso é um amor cego que acontece conosco. O amor que cura, segundo essa visão sistêmica, que é o que nós falamos aqui, eu honro o seu destino e eu fico. Eu fico com a vida, eu procuro ser feliz, eu procuro te honrar vivendo o tempo que me cabe aqui, o tempo que está destinado para mim aqui. Então é assim que nós devemos pensar e é assim que nós devemos sempre vibrar nessa frase: eu honro o seu destino e eu fico, eu procuro ser feliz em tua honra. Dizer isso para aqueles que partiram. Então é assim que nós devemos procurar nos sentir e vibrar também na nossa vida. E há algo ainda mais profundo. Muitas vezes mortes difíceis, como por exemplo mortes precoces, mortes trágicas, abortos, suicídios, eles são excluídos da família, da consciência familiar. Não se fala sobre isso, não se olha, não se chora mais por essas pessoas, por esses seres. Então, o que acontece? É justamente aí que tudo isso, essas energias, elas ganham força no sistema. Por quê? Porque não é visto, não é olhado, não é querido olhar, entende? Então, tudo aquilo que nós guardamos, nós não queremos falar, não queremos ver, ganha força no inconsciente familiar. O que é excluído atua. Isso em tudo, isso é uma lei. Então, tudo aquilo que é excluído sistemicamente por nós, pela nossa família, pelo nosso sistema, ele atua com mais força. Então, por isso que nós sempre temos que honrar as pessoas que faleceram. É claro, não vamos ficar, colocando fotos assim na casa, pela casa. Isso é falado já pelas tradições de Feng Shui, que é uma arte milenar, que não se deve fazer isso. Não se deve ter fotos de pessoas falecidas pela casa. Por mais que a esposa, o esposo, filhos, parentes, os próprios pais, não se deve deixar. Claro, vamos colocar numa caixa, num lugar especial, guardado, para de vez em quando olharmos, recordarmos, matarmos a saudade, mas nós não devemos deixar pela casa espalhado, jamais isso. Por quê? Porque assim nós nos ligamos a uma energia de morte. Então não é preciso dessa forma. É preciso honrar sim, mas não assim, dessa forma, toda hora olhando, toda hora ali trazendo isso a todo momento para as nossas vistas. Então tem que ter o equilíbrio. Lembrando que tudo que é excluído atua. Então também não lembrarmos, não darmos lugar de honra, vai atuar mais forte ainda. Então, por isso, um dos movimentos mais curadores é dar lugar aos mortos, aos falecidos.
Isso não significa jamais ficar preso a eles, mas reconhecê-los com respeito. Então, o que é reconhecê-los com respeito? É colocar, né, no coração, trazer dentro do nosso coração um lugar de honra para eles. Frases como, por exemplo, que nós podemos dizer: você pertence, eu vejo você, eu honro a sua vida e a sua morte, eu honro a trajetória que você fez aqui nessa terra, na nossa família. Eu deixo com você o que é seu e sigo com a minha vida. Então é importante dizer isso na nossa alma, no nosso coração, dizer fisicamente também se isso nos faz bem, se isso nos traz algo bom falarmos isso. Então existe também uma ordem muito profunda. Os mortos, eles vêm antes dos vivos. Então, principalmente aqueles que nos antecederam, que nos precederam, então eles vêm antes dos vivos. Por quê? Porque eles estão em outro patamar agora de energia. Quando um vivo tenta seguir um morto, emocional ou energeticamente, há desordem. E a vida perde força. Mas quando o vivo, quem está vivo, se inclina diante daquele que partiu e reconhece: você foi antes de mim, eu ainda fico mais um pouco aqui. Algo se acalma. O que acontece que é muito interessante? As mães que tiveram aborto, às vezes sem saber, abortos espontâneos, elas ficam como que com algo delas no mundo dos mortos. Então tem muitas mães que depois que têm abortos provocados ou também espontâneos, mesmo sem saber, elas ficam, essas mães, com muita depressão, elas dormem demais, elas perdem energia. Muitas vezes é por isso, por um emaranhamento, elas estarem identificadas com essas crianças mortas que não foram geradas. Para citar exemplo aqui para vocês. Então, isso é um ponto muito especial, muito delicado e muito importante, que nós temos que olhar. E também aqueles que partiram antes, os nossos pais, irmãos, esposo, esposa, que nós não conseguimos dar um lugar de paz no coração e nós sempre ficamos pensando: como seria bom se você estivesse aqui, como minha vida teria sido diferente. Sempre está trazendo isso à tona. Isso não é bom. Isso acaba prejudicando a vida daquele que está vivo e que ainda tem que viver. Então é muito importante dizer: eu ainda fico mais um pouco e faço algo bom da vida que eu tenho. Então, até pedir bênção, se for os nossos pais ou algum ancestral nosso, avô, avó, bisavô, tataravô, né? Alguém querido que fez parte, que nos atrai de alguma forma, né? Pensar na pessoa. Então, pedir bênção. Me abençoe se eu fico mais um pouco, porque assim vai vir uma energia enorme para nós, dessas pessoas. Então vai ser endereçado para nós energias benevolentes, benéficas para a nossa vida. O que nós não podemos é ficar numa carga emocional negativa, jamais. Então, outro ponto, também pouco falado, é que às vezes alguém na família, ela precisa representar a morte para que ela seja vista. Então, alguém da família representa aquele morto. Às vezes um filho, um neto. Por quê? Porque ele foi esquecido. Então, a pessoa, ela assume características iguaizinhas. Gestos, formas de andar, algumas coisas no falar também da pessoa, atitudes, coisas que ela vai reproduzir para chamar a atenção no sistema, para que o sistema inclua essa pessoa que foi esquecida, que não está sendo
honrada e considerada. Então pode ser através de doenças também, a mesma doença lá que o antepassado teve, acidentes ou comportamentos autodestrutivos também. Então está querendo trazer à tona, representar essas pessoas. Isso não é consciente, é um chamado do sistema para incluir aquilo que foi esquecido. Então é algo assim que foge muitas vezes da racionalidade. Por isso que nós não damos valor, mas atua muito no nosso mundo, na nossa vida, no nosso dia a dia. E é muito importante olhar para isso. E aqui está algo muito profundo. O luto verdadeiro, ele não é um sofrimento eterno. O luto verdadeiro é uma inclusão. Por exemplo, quando você permite sentir, olhar, honrar, a energia que estava presa na dor, ela volta a fluir como uma força de vida. Então, lembrar do aniversário da pessoa que faleceu, lembrar de momentos felizes, de datas importantes que foi passado junto. Então, isso é incluir, isso é olhar, é dar um lugar. E isso faz toda a diferença. Porque no fundo a morte também serve à vida. Então aqui na Terra é só uma passagem, todos nós sabemos disso. E a morte ela serve à vida, ela faz parte da vida. Então nós temos que dar esse lugar de honra para aqueles que partiram e para a própria morte também. Pensar, meditar sobre, planejar para não deixar ninguém sobrecarregado com a nossa partida. Porque, como nós dizemos, nós não sabemos a nossa senha, né? Qual que vai ser a vez que nós seremos chamados. Então é importante deixar tudo falado, aquilo que nós queremos, se nós queremos ser sepultados, ser cremados, se nós queremos ser doadores de órgãos ou não. É muito importante nós falarmos disso. Mas vocês podem me dizer assim, mas eu não vou ficar falando sobre isso. Mas tal como a vida é importante, a morte também é. E a morte faz parte da vida, ela serve a vida. Então é preciso falar da morte, é muito necessário. E talvez a frase mais libertadora nesse contexto seja dizer, querida, querido, eu tomo a vida que veio até mim, né? Dizer isso para os nossos pais, se essa morte ainda machuca muito a nós, dos nossos pais, e dizer isso, né? Que nós tomamos a vida assim como ela veio, através de vocês, e exatamente como foi, com tudo que custou. E agora eu faço algo bom com a minha vida. Eu faço algo bom em honra a vocês. E me abençoe se eu fico mais um pouco. Então, isso é muito, muito importante nós dizermos dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. A Josefa colocou aqui, boa tarde, Deus abençoe sempre, com muitas felicidades, muita saúde para você. Que legal! Muito obrigada, gratidão a você também, Josefa, muita gratidão. Então, assim, nós temos que continuar, por mais que os nossos entes queridos partiu dessa vida, foram embora, mas nós temos que continuar. Que aquela vida deles já foi, já acabou aqui, mas nós temos que continuar e é nessa visão que nós precisamos continuar. E quando nós fazemos isso, nós não traímos quem morreu. Agora eu vou viver minha vida, vou ser feliz, eu vou trair quem morreu, quem já não existe mais. Não, nós completamos o movimento da vida que não pôde continuar através deles. Então, em honra a eles, nós até podemos fazer coisas que eles gostariam de estar à frente. Às vezes pequenos projetos assim que vão honrá-los,
coisas que eles gostariam de ver feito por nós, se isso não nos custar, se isso não for muito para nós. Então fazer, por exemplo, ir visitar parentes que eles gostavam, levar alguma coisa, uma lembrancinha, um presentinho, uma flor, em honra a eles, né, que eles gostariam que nós fizéssemos isso. Por exemplo, se nós somos a esposa e o esposo partiu, então olhar por esses filhos, por esses netos. Quando vamos presentear alguém, falar, né? Eu estou fazendo isso em honra a você também, que você não está aqui para fazer, mas eu tenho certeza que você gostaria de fazer. Então, dizer isso na alma, isso vai agradar muito para falar um exemplo daquilo que pode ser feito. Também obras, né, que a pessoa começou a fazer aqui e pelo desencarne não pôde continuar fazendo, alguma obra, alguma caridade. Então, se isso não nos pesa, fazermos isso, que isso vai ser muito bom, muito interessante. Então, com profundidade e respeito, com esse movimento da alma, de forma simples, mas que é extremamente poderosa quando nós fazemos. Assim, sensatamente, no silêncio do nosso coração, sem pressa. Isso é muito importante, sabe? Nós nos conectarmos com esse campo, porque tudo está no campo morfológico, morfogenético. Então é muito importante nós nos conectarmos, que então nós vamos saber o que esses falecidos queridos gostariam, como eles estão. Nós vamos conseguir saber. Então eu convido vocês aqui para fazerem um exercício sistêmico comigo. Olha só, primeiro vamos fechar os olhos, aqueles de vocês que podem. Vamos respirar devagar. E traga à sua mente agora aquele familiar que morreu. Pode ser alguém que você ama, ou alguém cuja morte foi difícil no sistema. Não precisa forçar nenhuma emoção. Apenas permita a presença nesse campo, a presença amorosa, agora com todo respeito, consideração e amor. Agora imagine essa pessoa à sua frente. Observe como essa pessoa está. Vou pegar aqui os nossos bonequinhos. Veio uma criança. Como essa pessoa está? Próxima ou distante de você? Você sente algo no seu corpo? O corpo é assim uma antena psíquica. O nosso corpo capta muita coisa. O que você sente no seu corpo? Apenas observe sem julgar. Agora internamente diga para essa pessoa, esse ser. Olha só. Agora veio uma menininha pequena, olha só. Diga para essa pessoa, eu vejo você. Sinta isso. Você pertence à nossa família. Diga. Às vezes pode ser um irmãozinho seu que a sua mãe teve um aborto espontâneo, você nem sabe, ou provocado, você nem sabe. Ou você é de uma gravidez gemelar e talvez você teve um irmãozinho ou uma irmãzinha que não nasceu, você nasceu e ela não. Então diga, eu vejo você. Você pertence à nossa família. Se foi uma morte difícil, acrescente, eu honro o seu destino, exatamente como foi, sem mudar nada. Agora veio um homem, uma pessoa, um adulto. Eu honro o seu destino exatamente como foi. Se foi um
destino difícil, alguma tragédia, algo assim. Vamos separar agora do destino. Agora vem um ponto muito importante. Se existir dor, peso ou algo que você sente que não é totalmente seu, você sente que não é totalmente seu, diga assim: eu deixo com você o que é seu e fico apenas com o que me pertence. Respire. Se é algo que te dói muito, veio agora uma mulher. Respire. Eu deixo com você o que é seu e fico apenas com aquilo que é meu, com aquilo que me pertence. Perceba se algo no seu corpo alivia dizendo isso, mesmo que sutilmente. Agora olhe para essas pessoas. Somos nós aqui olhando para essas pessoas falecidas do nosso sistema. E imagine que você se inclina levemente, com respeito, e diga: você foi antes de mim, eu fico ainda mais um pouco. Então eu tomo a vida assim como ela é, como ela foi, como ela está sendo. Me abençoe. E então nós nos voltamos para a nossa vida com tudo que ela representa para nós, com as suas dificuldades, e vamos felizes caminhar por essa vida. Aqui representando todos nós, essa cabecinha branca aqui. E eles ficam ali atrás, num lugar de força, todos esses entes que já faleceram. Então agora vamos sentir paz, emoção positiva, aquele silêncio, né, no nosso coração de que nós fizemos um movimento bom. Se ainda há alguma resistência, imaginemos que aos poucos tudo vai ficando em paz. Que aos poucos todos vão entrando no seu devido lugar, num lugar de honra, e vai ficando muito mais leve para nós. Nós estamos assim reorganizando o nosso sistema familiar, as forças invisíveis que atuam no nosso presente. Assim, dessa forma, nós vamos ter muito mais energia para viver, menos peso emocional, mais clareza nas decisões e sensação também de estar mais no próprio lugar. Então, nós precisamos muito olhar para isso que eu falei hoje aqui, nessa live, nesse vídeo que vai para o YouTube daqui a pouquinho. Então, é preciso identificar se nós estamos emaranhados com alguém que já faleceu, que já morreu, e nos curarmos disso. É preciso para nós mesmos tomar o poder da nossa própria vida. Então, se vocês gostaram, compartilhe com aqueles que vocês amam, compartilhe com pessoas que vão gostar de ouvir isso, que estão precisando, que talvez estejam em depressão, estão emaranhados, não conseguem dar a volta depois de uma perda difícil de algum familiar. Então compartilhe que essa mensagem é de vida, é de inclusão, é de que os mortos continuam vivendo. E essa live vai estar daqui umas 2 horas lá no canal do YouTube para
se vocês quiserem assistir de novo e fazer os movimentos. Também, para quem quiser, eu faço constelação sistêmica com os bonecos, com representantes também, mesmo online, que eu tenho pessoas, alunos que me ajudam a fazer. Nós conseguimos fazer através do jogo de câmeras e também através da água. Então fiquem à vontade para me chamar ali no direct, se tiverem vontade de ter essa experiência. Também alguma pergunta, fico à disposição de vocês para aquilo que precisarem. Amanhã às 15 horas estarei aqui novamente com um tema maravilhoso para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa alegria, para que a nossa vida flua com amor nessa existência. Então, um beijo no coração de vocês. Até amanhã, fiquem com Deus.